Muito bem, então bom dia. Falávamos na aula passada, terceiro ano, sobre o impressionismo e o impacto que tantas transformações nesse final do século XIX, né, trazem na vida e na arte. Nós vimos a popularização da fotografia. É fácil, nesse momento em Paris, você fazer uma foto sobre o cinema, né, os irmãos Lumière. Então, paramos aí na aula passada e a gente vai continuar daí falando sobre o impressionismo e essas mudanças, né? Os irmãos Lumière com o seu cinematógrafo, e eles fazem uma experiência no Grand Café em Paris em 1895. Poucas pessoas desceram no subsolo desse café para ver esse experimento. E algumas pessoas se assustaram quando no lençol aquelas imagens apresentavam movimentação, né? E isso a gente vê que tem muita relação com o que está acontecendo. A popularização da fotografia, principalmente, gente, desobrigou os artistas a fazerem o mundo objetivamente, né? O mundo real. Já tem uma engenhoca, já tem uma máquina que faz isso, né? Então, o impressionismo busca essa liberdade técnica de observação do mundo, mas principalmente técnica. Nós vimos que os temas ainda continuam, de certa forma, tradicional. Paisagens, retratos, marinhas, naturezas mortas, né? A gente não vê grandes inovações temáticas, mas técnicas, muitas. Matéria da aula passada já está lá no portal da escola, o início dessa aula. A gente está só complementando hoje. E aqui vocês estão vendo, né? Lá no Gran Café, no subsolo, a exibição do seu cinematógrafo. E antes dessas engenhocas do cinema, a gente vê outras espécies até de brinquedos que as crianças usavam para buscar o movimento, como esse fenacissoscópio. Olha só, está ligado à história do cinema e também da fotografia. Vocês estão vendo aqui, olha, que são duas caixas, né? A de fora gira, a de dentro é espelhada. A de fora, olha só, essa grande aro aqui, tem o desenho de uma menininha com várias posições dela pulando a corda. Quando eu giro isso aqui no espelho, aparece rapidamente a menininha realmente fazendo os movimentos, levantando a perninha, pulando a corda. Isso está ligado ao fenômeno óptico que acontece com a gente, chamado persistência retiniana, né? Muitas imagens, quando elas são passadas no nosso olho, uma do lado da outra rapidamente, o olho não consegue captar o intervalo entre essas imagens, juntando todas elas, fazendo então com que a gente consiga ver esse movimento. É o princípio do cinema, né? Então, tinha zoopraxinoscópio, praxinoscópio, aí vocês estão vendo o cinematógrafo dos irmãos Lumière. Precisava de uma manivela para enrolar o filme, uma lente, né? Tem a ver o cinema também com a eletricidade, a iluminação, né? A projeção, a luz é muito importante nessa projeção no cinematógrafo. E os irmãos Lumière não sacaram a importância do cinema para contar histórias. Essas primeiras filmagens mostram como uma extensão da fotografia. Casais, bebês, passeios, cenas cotidianas, como se fosse um registro fotográfico, né? Como se fosse a fotografia, só que em movimento. Precisou de uma mulher ali seguir para pegar uma desses cinematógrafos emprestado no final de semana, e ela faz o primeiro filme de ficção com menos de 1 minuto, chamado A Fada dos Repolhos. A menina vem como se fosse uma fada tirando bebês de dentro dos repolhos. E ela então saca a capacidade dessa engenhoca de contar histórias, né? Aí ninguém mais segurou o cinema, né? Vem Molière, todo mundo acha que quem começa com a ficção dentro do cinema, né? Foi um homem. E poucos livros desculpe, Méliès, todo mundo acha que é Méliès. Não é Méliès. Méliès fala que se inspira também no trabalho de Alice Guy. Então, a grande pioneira para contar histórias dentro do cinema foi uma mulher. Bom, e o início do cinema, as filmagens, como eu disse, pequenas cenas cotidianas, o trem chegando na estação, operários saindo da fábrica, operários trabalhando, não tinha uma contação de histórias nas filmagens dos irmãos Lumière, né? E, olha só, esse é um marco, o trem chegando na estação. Diz que as pessoas que estavam sentadas perto da exibição, né, do espécie de lençol, se assustaram com aquele movimento, a saída da fábrica, e aí um pouco dos cartazes. Essa é a Alice Guy, a pioneira, nós vimos isso quando a gente estudou ano passado, né, essa matéria, só uma revisão rápida, que ela começa a contar histórias. Ela fez vários filmes, ela
da Europa, ela muda para os Estados Unidos, ela chega até a Nova York também, ela teve grandes produções e foi uma grande pensadora dentro do cinema, não só do aspecto dos roteiros, da elaboração técnica, mas também das histórias também. Ela filmou em 1906 A Vida de Cristo, né? Foi o primeiro grande sucesso da história, com cerca de 30 minutos. Ela tinha alguns efeitos que ela adaptava, colorindo as películas manualmente para a cena ganhar cor. Tinha um aparelho que funcionava junto com o da projeção, que emitia o som. Demorou muito tempo, foi só lá, depois da década de 20, nós vamos ver que som e imagem ficam sincronizados dentro do cinema, numa mesma, entre aspas, né, no mesmo aparelho. Né? Aí vocês estão vendo cenas da Fada do Repolho, vocês podem assistir, é curtinha, menos de 1 minuto. A menina fada vai tirando, é uma lenda, né, que se contava, de onde vinham os bebês? Ah, os bebês vêm de dentro do repolho. Alguns são bonecos, vocês estão vendo, ela vai tirando os bebês, e alguns são bebês de verdade, ela vai tirando e dançando, então ela sacou essa capacidade do cinema. E vários filmes que ela faz, experimentais e muito precoce para a época, né? Por exemplo, ela faz essa filmagem que se chama O Resultado do Feminismo. É um curta onde ela inverte os papéis. As mulheres saem, se divertem, fumam, bebem, passeiam, os homens ficam em casa trabalhando, costurando, passando roupa, cuidando das crianças. A mulher chega em casa e coloca os pés na cadeira e quer se divertir, quer descansar, enquanto os homens costuram, passam a roupa. Imagine isso, gente, em 1906, né? Então foi feminista antes do tempo. Ali seguir. Aí, ó, muito bem. A primeira a explorar a narrativa do cinema, né? A Fada dos Repolhos, 1 ano depois do cinematógrafo, em 1896. E o grande Georges Méliès, né, que faz aí, baseado nos experimentos, nos filmes, nas experiências de Alice Guy, da grande Alice Guy, o grande filme de ficção dele, famoso, chama Viagem à Lua, com cenários inusitados. Olha, a lua, vocês estão vendo, é um pano preto, né, com a lua desenhada, cheio de creme, o rosto do ator, e o foguete, quando chega na lua, é como se chegasse no olho dela. E muito interessante. Vocês podem ver, recentemente, digitalmente ele foi colorido, porque ele é original em preto e branco, e mostram essa trajetória aí da chegada do homem à Lua, encontro com os aliens, depois eles voltam para a Lua, e vem clandestino, alienígena junto com eles. É um filme curto, mas muito interessante e muito criativo. E tem uma ficção baseada em Georges Méliès, que é um filme que eu super recomendo, alguns já devem ter assistido, que é A Invenção de Hugo Cabret. É um menino que encontra com Méliès já envelhecido, triste e longe dos seus filmes. Então, a gente vai ver um resgate desse diretor, desse grande, né, cineasta, baseado na história desse menino, que era um clandestino. Ele morava assim, no relógio de uma estação onde Méliès tinha uma lojinha de brinquedos, de engenhocas. Muito interessante, um filme muito criativo e recente também, A Invenção de Hugo Cabret. Bom, e na história do cinema, a gente tem falado do cinema mudo de Charlie Chaplin, seu personagem Carlitos, né? Várias histórias, aquele inocente, o vagabundo que vive pelas ruas, que tenta ajudar as pessoas, que se mete em encrencas, mas que no final consegue achar uma saída. E foi só em 1927 que a gente consegue o primeiro filme falado, que é O Cantor de Jazz, né? Ele foi considerado o primeiro filme sonoro, a imagem sincronizada com o som. É isso que a gente vai ver aí, olha. Fala de um cantor que a contragosto da família, ele quer cantar jazz, quer cantar na noite, uma família muito religiosa. E olha só, aquela questão também dos atores brancos que pintam de negros, né, de preto. E a família é contra isso aí, mas ele ama cantar na noite até que a família descobre. Então, o cantor de jazz, vocês podem ver todos esses filmes pelo YouTube aí, trechos ou ele inteiro. E filmes que marcaram a história de cinema, na animação, olha, a grande animação de 1937, Branca de Neve, O Mágico de Oz, de 39, Cidadão Kane, de 41, 2001, Uma Odisseia no Espaço, foi filmado em 1968, é um filme atualíssimo, longo, um filme de ficção muito bonito. Star Wars, que é uma saga, muitos de vocês conhecem, de 1977. Então, eu gostaria que vocês tivessem tempo, nas férias, que resgatassem esses filmes, né? Que vocês pudessem, o ideal é que a gente pudesse assistir junto, mas nesses tempos de pandemia, um pouquinho mais difícil.
mas é só uma referência. Eu não posso terminar um pouquinho de cinema só citando, hoje eu vou citar o Cinema Novo, que é um movimento que surge nos anos 60 no Brasil, que revolucionou a maneira de contar a história. Um dos grandes representantes é Glauber Rocha, com esse lema aí, é uma câmera na mão e uma ideia na cabeça. As filmagens saem dos estúdios e ganham as praias, as ruas, o sertão, a favela, mostrando realmente uma temática mais brasileira, né? São vários filmes, Deus e o Diabo na Terra do Sol, Terra em Transe, vou falar sobre alguns. E ele é baseado também no cinema francês e italiano. E tudo que acontece no mundo, com cenas mais despojadas, mais espontâneas, né? São cenários com iluminação natural, a luz do dia, como o lema deles, uma câmera na mão, uma ideia na cabeça, a câmera sai, é como se você entrasse no sertão, é como se você subisse até o morro da favela. E alguns filmes dentro do cinema novo brasileiro, que eu acho que um aluno do ensino médio tem que assistir, tem que conhecer essa nossa história, né? Assistimos vários filmes estrangeiros aí, não conhecemos a história do nosso próprio cinema, como Vidas Secas, de Nelson Pereira dos Santos, é um filme de 1963. Esse eu sempre vejo os professores de literatura passarem para vocês. Deus e o Diabo na Terra do Sol, de Glauber Rocha, é uma trama incrível que acontece bem no sertão, né, no Nordeste brasileiro. O Fuzis, de Rui Guerra, Terra em Transe, de Glauber Rocha, dentre outros filmes, né? Rio 40 Graus, de Nelson Pereira dos Santos, é a primeira vez que aparece a favela. É a história dos vendedores de amendoim, então mostra o morro, a favela no Rio, e a praia, né? A zona sul, onde esses meninos vendiam os amendoins. Nelson Pereira dos Santos também um grande representante do cinema novo. E quando eu falei do cinema e da fotografia, lembrando que a fotografia, essa engenhoca da câmera escura, já era conhecida desde a antiguidade, e é um processo que está dentro do olho humano também, né? A luz entra, ela como se eu tivesse uma caixa preta ou uma câmera escura, só com um furinho. Se eu coloco uma vela aqui acesa, uma imagem qualquer, os raios de luz passam e entram pelo furinho, mas lá dentro acontece um fenômeno que eles ficam invertidos. Então, dentro da caixa, essa figura fica invertida, de cabeça para baixo. A imagem aparece, né? Isso acontecia também, esse fenômeno, em tendas que eram armadas, tendas com lonas escuras ou tecidos escuros, que eram montadas no deserto. Um furinho bem pequenininho, a luz entrava e a paisagem do outro lado aparecia como uma tela pequena na parede escura do outro lado, né? Então, o processo seguinte para a fotografia foi colocar uma lente nessa aberturazinha para maximizar o poder desses raios, né? Aí surgem, então, as primeiras câmeras escuras, as primeiras, entre aspas, engenhocas fotográficas. Leonardo da Vinci tinha alguns processos que ele usava para desenhar essas câmeras escuras. Olha, ele conseguia, vocês podem ver melhor aqui na outra, vários artistas como Vermeer, que foi um artista também do Renascimento alemão, no caso Vermeer, usava literalmente um quarto todo de madeira pintado de escuro, tinha uma parede aqui que está aberta para vocês entenderem, com um furinho. Então, olha, a paisagem que está lá do lado de fora, a luz entra, inverte, e você vê essa paisagem de cabeça para baixo. Então, eles colocavam aqui uma tela, um papel, e ia tirando cópia, olha, passando por cima da imagem, né, o carvão, para facilitar essa observação. Na Fundação no Rio de Janeiro, onde é no museu, tem uma associação no Rio de Janeiro que tem uma câmera escura que é montada constantemente, a Fiocruz, se não me engano, você entra e essa câmera escura está montada. Então, você pode ver esse processo. Quando eu dei essa aula no segundo ano, esse ano, alguns alunos fizeram caixinhas com latinhas, para a gente tentar captar e entender esse fenômeno. E aí, mais algumas resoluções sobre a câmera escura. Muito bem. Niepce, né, foi um francês considerado um dos inventores da fotografia, que ele faz essa caixinha e coloca, olha só, no seu sótão, a caixinha de frente para a paisagem da sua janela. Ele coloca lá dentro, uma chapa com algumas substâncias sensíveis à luz, vários componentes, né? Precisou ficar muito tempo essa caixinha exposta para que a luz sensibilizasse. Então, a primeira fotografia que a gente tem notícia é esse registro aí de 1826, que mostra a janela de onde ele vê o porão. Vocês estão vendo com pouca resolução, né? Para obter essa imagem, ele precisou de 8 horas de exposição. Aquela caixinha ficou ali. Olha, aí vocês estão vendo aí
como ele colocava aqui, ó, essa placa, então a luz entra, os raios invertidos, e essa superfície sensibilizada com várias substâncias químicas faz o registro da luz. Mas ele ainda não conseguia fixar essa imagem, né? Foi Daguerre que conseguiu, através de uma chapa metálica, desenvolver esse aparelho após a morte de Niepce, todos dois franceses, e ele batizou esse aparelho de daguerreótipo. Tanto é que as primeiras fotografias chamavam daguerreotipia. Eles foram desenvolvidos em 1839. Então, ele conseguiu fixar as imagens. Olha só, as imagens tiveram mais resolução. Mas, para isso, a exposição, o tempo de exposição, era em média 40 minutos para que ficasse registrado. E o início dos estúdios, né? Isso foi aprimorando. Até que George Eastman mudou o rumo da fotografia, esse americano, né? Desenvolvendo essa máquina e essa empresa que até hoje existe, que é a Kodak. Era uma máquina, a caixinha ficava, você fazia suas fotografias, mandava para o fabricante, ela era aberta, as fotos eram reveladas e você recebia uma caixinha nova, né? E o comercial deles era muito sedutor, que com um clique, aperte só o clique, porque o resto eles faziam para a gente e você recebia as suas fotos, né? Muito bem, então ela revolucionou o mercado, mas era o privilégio de poucos, que ainda era uma coisa muito cara. Vocês estão vendo aí o turista fazendo uma fotografia aí num porto, né, prestes a entrar num navio aí. Bom, em 1925 a gente tem a famosa câmera alemã Leica, que ainda é atual. Alguns fotógrafos ainda têm essa câmera chamada Leica, né? E a grande revolução foi isso aqui, ó, o filme de acetato. Né? Agora, o consumidor coloca esse filme dentro da sua câmera, gira, né? Ele é sensível à luz e depois ele é revelado. Então, esse filme foi uma grande revolução. E vários fotógrafos que se destacam no mundo, né? Como Henri Cartier, com as suas fotos. Olha, o que eu acho bonito em Henri Cartier, que ele transforma o cotidiano simples, banal, uma manhã chuvosa de segunda-feira, em algo poético. Olha só, esse carinha que sai da estação aí, né? A estação de trem subterrânea, pulando as poças da chuva num dia nublado em Paris, mas ele se transforma, aos olhos de Henri Cartier, num bailarino, né, num acrobata. E olha a sensibilidade. E ao fundo eu tenho lá, não sei se vocês conseguem observar, a propaganda de um circo com acrobatas. Então eu tenho essa ligação desse cotidiano poético, né? Às vezes duro, olha, às vezes poético, a menina bebendo água aqui na fonte, parece um beijo, né, das duas figuras. E o grande fotógrafo brasileiro, Sebastião Salgado, que também tem essa pegada de transformar pessoas trabalhadores, pessoas humildes, em grandes reis e rainhas, com essa magnitude e beleza que ele consegue pela luz, pela expressão de cada uma, pelo cenário. A beleza que ele encontra e mostra para a gente em todas essas figuras. Olha só, esses povos do deserto, né? Magros, raquíticos, mas no vento, no andar. Olha como essa mulher se transforma numa rainha, né? Dona de uma beleza incrível. Todas essas crianças, todos esses corpos, o contraste que ele faz entre o branco e o preto, entre a luz e a sombra. Ele força os nossos olhos a ver a beleza de todas as coisas, de todos os povos, de todas as condições. É lindo o trabalho de Sebastião Salgado. E eu recomendo esse documentário, olha, que até concorreu ao Oscar, que se chama O Sal da Terra. É a história da carreira, da vida e da obra de Sebastião Salgado, um fotógrafo brasileiro. Bom, eu vou falar agora dos pós-impressionistas, também chamados de pontilhistas ou divisionistas ou neoimpressionistas. Olha, vocês estão vendo aqui, são trabalhos feitos todos com pontinho. Essa coisa de fazer trabalho com pontinho deixa a forma um pouco rígida, perde um pouco aquela expressividade, aquela espontaneidade do impressionismo. George Seurat é um exemplo disso, um trabalho muito demorado, todo feito com pontinho, vocês podem ver. As figuras ficam um pouco tensas, né? As silhuetas bem marcadas pela própria técnica. O pontilhismo ou divisionismo é considerado expressionismo. E a gente vai ver o grande Vic Muniz, artista brasileiro, contemporâneo, que trabalha com pontos também, de tudo quanto é coisa. Parafusos, papéis picados, azulejos, açúcar, como nós vimos aqui. Lembra que a gente estudou Crianças de Açúcar, uma série que faz
desses trabalhadores de cana, é uma série de 1996. No papel preto, ele vai fazendo com açúcar essas crianças negras que trabalham de açúcar. E olha a irreverência, como o material tem a ver com a fotografia. Ele fotografa, projeta essa foto no papel preto e vai cobrindo de açúcar as partes do brilho. Aí ele fotografa aquele trabalho de açúcar e a foto do trabalho é que é vendida, né? Que é comercializada. Então ele fala pra gente que a doçura do açúcar não está na vida desses meninos, né? É uma vida dura, é uma vida sem doce, é uma vida de trabalho, como esse sorriso tímido que cada um mostra pra gente. Esse é o poder da arte, né? Um dos trabalhos recentes de Vicky Muniz foi no metrô de Nova York, né? Nas saídas do metrô, ele faz esse trabalho de mosaico mostrando figuras cotidianas de Nova York, a dona de casa, o estudante, o rapaz que vai consertar o encanamento, mostrando o cotidiano de uma maneira, né? Você que passa ali rápido naquele dia, você para um pouquinho e se reconhece. São trabalhos feitos com pastilhas e super realistas também. E pós-impressionistas, quais os pintores mais expressivos que trabalharam além dos impressionistas? Um deles foi esse aqui, Paul Cézanne. Ele fazia questão, nesse caso dessa paisagem, um pincel quadrado, ele não esconde, eles são mais intensos do que os impressionistas, né? Na paisagem, nas pinceladas, na maneira de representar. E o grande Van Gogh, que dizia, eu pinto o que eu sinto, não o que eu vejo. Olha esse autorretrato, esse fundo, apesar de ser cores frias, como violeta, o azul claro, o roxo, eu não tenho nada de tranquilidade, pelo contrário, parece a cabeça dele em movimentos, os pensamentos. Esse era Van Gogh. Pinto o que eu sinto, não o que eu vejo. Tanto é que os impressionistas tinham resistência ao trabalho dele. Ele consegue vender um quadro na vida, sendo que o irmão dele, Theo, tinha uma galeria em Paris. Theo consegue vender um quadro dele. E grande parte, né, dos seus problemas existenciais de Van Gogh era a dependência desse irmão. Tudo que ele fazia, a cachaça que ele tomava, o quarto alugado, as tintas, os pincéis, o dinheiro para comprar a comida, tudo o irmão tinha que mandar de Paris. Aí o irmão se casa, tem um bebê e fica muito pesado para o irmão. E Van Gogh se sente um peso. Né? Tem cartas para Theo, são cartas entre Theo e Van Gogh que a gente entende o amor, a comunicação, a amizade entre esses dois irmãos. Eu recomendo esse livro, né? Então, uma vida curta, né? Ele morre com um tiro, ele comete suicídio, não morre imediatamente, tanto é que dá tempo do irmão chegar, o irmão mora em Paris, ele mora no interior da França, Van Gogh, e dá tempo deles conversarem um pouco. Tem um filme também muito interessante, está na Netflix, que é Com Amor, Van Gogh, é todo de animação gráfica, baseado nas obras de Van Gogh, mostrando aí um pouco ficção, né? Personagens que Van Gogh pintou nesse mundo de Van Gogh. Muitos desenhistas precisaram para fazer as pranchas dessa animação gráfica, Com Amor, Van Gogh. E o Grande Noite Estrelada, olha só, um céu que movimenta em luas, em estrelas, né? Uma cidade aparentemente calma, adormecida, mas com céu e turbilhão. É assim a cabeça desse artista, como esse artista estava naquele momento, né? Um grande cipreste aqui no primeiro plano, que estabiliza um pouco para a gente, que é o espectador, esse movimentão do céu e dessas estrelas, senão a gente nem olhava para a cidade. Parece que esse grande pinheiro, né, vertical, essa grande árvore aqui, para um pouquinho o movimento do céu e a gente consegue olhar para essa cidadezinha, Noite Estrelada, uma das obras mais lindas. Gauguin também é considerado pós-impressionista. Ele começa na França, ele até foi morar com Van Gogh no interior, Van Gogh queria fazer uma comunidade, mas não deu certo, eles tiveram alguns problemas. Gauguin parte para as ilhas francesas e até a sua morte ele fica ali. Também vendia muito pouco quadro e é dele essa obra aí fantástica, olha, baseado nas nativas que ele acha nessas ilhas aí, né, nas ilhas francesas, e ele coloca esse quadro. De onde viemos? Quem somos? Para onde vamos? Ele faz uma leitura aqui do nascimento, vocês estão vendo aqui, a juventude, a exuberância desse corpo, até a morte, né? A religião representada por essa divindade aqui, permeando a vida das pessoas, observando a nossa ligação
com a religiosidade do mundo, das coisas. É uma obra muito bonita e vocês podem ver que ultrapassa os pós-impressionistas, ultrapassam os impressionistas nos temas, né? E a gente tem um brasileiro impressionista que foi Eliseu Visconti. Ele estuda fora e volta ao Brasil, principalmente no iniciozinho do século XX, com trabalhos impressionistas muito bonitos. A primeira exposição ao vivo que eu vi na minha vida de pinturas foi em Belo Horizonte, era uma retrospectiva de Eliseu Visconti. Os quadros são muito alegres, né? E a gente tem um artista atual chamado Washington Maguetas, que vive no Brasil, no interior de São Paulo, que vende muito quadro na internet impressionista. Ele comercializa esses quadros para a internet. Teve até um quadro dele que foi copiado pelos chineses e colocado à venda. Ele descobriu um outro site, né? Um trabalho muito bonito de Washington Maguetas. Olha, ele sobrevive hoje, por exemplo, essa obra é de 2013, nesses trabalhos. Muito bonito esse artista brasileiro impressionista. Bom, e Art Nouveau, o que foi esse Art Nouveau? Perguntaram o terceiro ano para mim na aula passada. Foi um movimento artístico que queria integrar a arte à indústria. A indústria começa a fabricar cadeiras, abajur, que mais? Brincos, vários artefatos baseados em um estilo, numa decoração, né? A arquitetura, a joalheria, são linhas longas, ondulantes, que lembram a natureza, tipo folhas, conchas, né? Tem muita influência também das gravuras japonesas. É um estilo decorativo também, olha só, um estilo que mistura mulheres com natureza. E a indústria começa a fabricar esses produtos tendo uma pegada artística, né? Porque tinha um público para isso. Isso foi o estilo Art Nouveau. Olha só, os cartazes, né? Então a gente vê muito essas linhas mais curvas, essa sensualidade do corpo feminino, flores, frutos, conchas. Se você visita Paris, a saída dos metrôs de Paris, todos foram feitos nesse estilo Art Nouveau. E misturavam, né, o vidro com o metal, vidros coloridos, muito bonito. Vocês podem mergulhar mais no estilo Art Nouveau. E para encerrar, nos pós-impressionistas, a gente tem, depois desses pós-impressionistas, o simbolismo, que os livros citam muito pouco. Olha, eles se opõem ao caráter sensorial. Ele pretendia, então, esse estilo, falar sobre ideias, sobre formas, sobre cores. E eles romperam com a arte oficial e transmitindo coisas mais transcendentes, né? E os simbolistas, eles pegavam simbolicamente, né? Um mundo místico, enigmático, né? Em vez daquele mundo só sensorial, das cores, como é a luz em sede. Olha pelas imagens aqui, vocês podem ver. Eu acredito que os simbolistas, né, são trabalhos do final do século XIX, lá na frente, quando surgirem os surrealistas, é parecido, essa coisa do sonho, da realidade, desse mundo. Olha só, uma mulher sentada em cima de uma libélula, e ela vai voar para essa libélula. A liberdade da mulher, a mulher está nua, lânguida, livre em cima dessa libélula. Então, é possível navegar em cima de uma libélula? Claro que não. Só que isso é finalzinho do século XIX, é o simbolista. E o grande artista, né, não gosto de falar de preferência, mas um dos meus preferidos, Gustav Klimt, que faz alguns trabalhos, olha só, gente, são trabalhos que ele usa, às vezes, uma certa geometrização, mas a figura está aí, como o Beijo, de 1899, a harmonia do casal, né, como as formas perto do corpo dele mais retas, masculinas, perto do corpo dela, a padronização que ele usa, arredondadas, mais femininas, a união desses dois casais, mesmo eu não vendo o detalhe do corpo, a coberta onde eles estão, ou os panos, ou o jardim, ou outra forma qualquer, vai da imaginação de cada um, levam a gente à sugestão que eles estão muito aconchegados um no outro, né? E a grande obra dele, né, na minha opinião, uma das obras mais importantes da história da arte, que é o Retrato de Adele Bloch-Bauer, de 1907, iniciozinho do século XX, né? A gente vai ver a Adele, olha, uma mulher entristecida, muito vaidosa, elementos naturalistas aparecem no rosto, no ombro, na mão, mas esses elementos ocupam um pouquinho espaço diante do resto todo do quadro. O dourado, a Adele era uma mulher rica, ela é esposa de um rico banqueiro, né? E a gente vê que ela está presa aí nesse fundo dourado, nessas formas, na própria posição social ou na
na vaidade ou nas convenções, né? Na própria riqueza, ela parece enclausurada, a importância que ela dá para esse mundo, ou esse mundo na vida dela talvez seja mais importante, né? As aparências, o mundo social, o dinheiro. Então, vocês estão vendo que ela está enclausurada aí no próprio quadro, né? O pedacinho que aparece dela, de mãos, de colo, de rosto, é muito pequeno com relação ao quadro. É uma das obras mais lindas, olha só, que dá para a gente ver melhor. E o uso do dourado também, né? Mostrando a questão da riqueza, desses valores. Então, os simbolistas fazem muito essa pegada. Conseguimos terminar, que coisa boa, que coisa boa. Eu vou interromper a gravação, vou finalizar aqui, quero ver as perguntas, tá?